Bom dia, sou a Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, é a história de dois construtores. Agora, a minha querida mãe, com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Colossenses 2, 9 a 10, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso está falando da divindade quanto à essência. Jesus é a conclusão e ele é a plenitude da divindade. O crente é completo nele, somos completos nele por causa de seu sacrifício no Calvário. Ele não é o cabeça apenas da igreja, mas também de todos aqueles que se opõem a ele. Filipenses 2, 10 a 11, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, minha querida mãe, com o tema escritura da transmissão. Nosso tema, escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7,14, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Olá, meus amigos brasileiros. Hoje eu não vou contar nenhuma historinha hoje, porque não encontrei algo para contar, ou não tenho um testemunho no momento, mas eu irei cantar um corinho, porque é um corinho de criança que fala muito sobre a mensagem de hoje e, ainda que é de criança, tem uma mensagem para nos dar. Então, não vai... eu não quero assistir porque isso é para criança. Não, isso não é verdade. Porque a mensagem é para adultos. Mas a mensagem que está no corinho de criança é importante. Então, escute bem. Na rocha firme o sábio construiu, a sua casa ele construiu. Na rocha firme o sábio construiu,
e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. E a casa na rocha ficou. Na frouxa areia o Nécio construiu. A sua casa ele construiu. Na frouxa areia o Nécio construiu. E a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. E a casa na areia tombou. Constrói sua vida na rocha de Jesus. Constrói sua vida na rocha de Jesus. Constrói sua vida na rocha de Jesus. E as bênçãos cairão. As bênçãos cairão com a oração. As bênçãos cairão com a oração. As bênçãos cairão com a oração. E não há mais perdição. Agora, no mesmo espírito deste corinho, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. A história de dois construtores. A história de dois construtores. O texto de hoje se encontra em Mateus 7, 24 a 27. Versão Almeida, revista e corrigida, 2009. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram naquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença neste momento. Eu peço que neste dia que Tu me unges com a Tua palavra, para transmitir a mensagem que Tu tens para cada pessoa que está escutando. E que a pessoa que está escutando receba a mensagem que Tu tens para ela ou ele. E que essas pessoas possam ou Te aceitar, ou voltar a Ti, ou crescer em Ti, qual for a situação. Mas eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. A passagem que lemos hoje é sobre dois construtores que construíram duas casas em dois tipos diferentes de fundações com dois resultados diferentes. Nesta história de dois construtores, Jesus nos ensina
que o alicerce sobre o qual construímos a casa de nossas vidas é de extrema importância. Quero apontar alguns elementos desta parábola que nos mostram porque o fundamento da sua vida é importante. Observe esses elementos comigo hoje, enquanto consideramos a história de dois construtores. Primeiro vou contar a história da Torre Inclinada de Pisa, na Itália. Os cientistas viajam para a cidade de Pisa todos os anos para medir a lenta descida do edifício. Eles relatam que a torre de 55 metros, que foi construída em 1173, se move a cerca de 0,127 centímetros por ano e agora está 518,16 centímetros fora do prumo. Renovações recentes podem ter salvado a torre de 810 anos e impedido seu colapso. Muito significativamente, a palavra Pisa significa terra pantanosa, o que dá alguma pista de por que a torre começou a se inclinar antes mesmo de ser concluída. Além disso, outro problema é o fato da sua fundação ter apenas 304,8 centímetros de profundidade. A razão pela qual a Torre Inclinada de Pisa está inclinada é porque ela foi construída sobre uma fundação defeituosa. Se você não entendeu a história, primeiro ela é num lugar pantanoso, que tem muita areia e muita água. Então, vai ficar fraco aquela parte. A fundação não é uma rocha, não é firme, não é forte. E também, a outra coisa, eles não desceram o suficiente. Não foi os centímetros de profundidade que precisavam ter, não foi suficiente para ajudar que a torre ficasse em pé. Agora voltamos ao texto de hoje, que se encontra em Mateus 7, 24 a 27. E se você está com papel e caneta, anote. O título é A História de Dois Construtores. O texto, Mateus 7, 24 a 27. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. Ou seja, ARC. O versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo e a fundação é a cruz. Vemos isso em Gálatas 1, 8 a 9. Anote. A rocha é Cristo Jesus, e a fundação é a cruz.
Isso se encontra em Gálatas 1, de 8 a 9. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A fundação, se você quer escrever, a fundação do nosso sistema de crença deve ser Cristo e Ele crucificado. Vou repetir para você anotar. A fundação do nosso sistema de crença deve ser Cristo e Ele crucificado. Isso se encontra em Gálatas 6, 14. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Agora, a explicação, se você quer anotar, vou repetir para você anotar. Mas para a fundação, essas coisas pareciam a mesma que a casa que foi construída sobre a rocha. Repetindo, mas para a fundação, essas coisas pareciam a mesma, ou ser a mesma, que a casa que foi construída sobre a rocha. Parecia, viu? Versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. A explicação: enquanto o sol brilha, ambas as casas parecem boas. Mas quando a adversidade vier e virá, a fé que está sozinha em Cristo e Ele crucificado permanecerá. Vemos isso em 1 Coríntios 1,18. E vou repetir para que você possa anotar mais. Enquanto o sol brilha, ambas as casas parecem boas. Vou repetir isso. Enquanto o sol brilha, ambas as casas parecem boas. Mas quando a chuva vem ou a adversidade vier e virá, a fé que está sozinha em Cristo e Ele crucificado permanecerá. Ou aquele que está na rocha, que é Cristo, permanecerá. Certo? 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18. Você está vendo aí o que está dizendo a história? Se você não aceita Jesus Cristo e Ele crucificado, você está construindo a sua vida na areia. E os problemas vêm. As dificuldades vêm. E o que acontece? Você se sente derrotado. Você não tem vitória nenhuma. Você não tem o que clamar. Porque não há nenhum lugar para ir. A sua casa cai. E a queda é grande. Mas se você constrói a sua vida na rocha que é Jesus Cristo, você terá vitória quando as lutas vêm. Porque Ele te dará força para vencer a luta. Mas isso quer dizer que você tem que permanecer crendo nele e olhando para Cristo, que é a cruz, Cristo na cruz, que crucificou-se e morreu e
ressuscitou ao terceiro dia. Sim, só Ele e Ele mesmo pode nos dar a força. E se a gente, quando a gente está passando por provação, começa a olhar para o mundo e as coisas que nele há, a gente vai ser derrotado. Mas quando a gente fixa os olhos em Cristo, que é a nossa rocha, a gente permanecerá firme. As orações subirão e as bênçãos cairão. E é isso que a gente quer que você saiba hoje. Queremos dar oportunidade que aqueles que não conhecem Jesus como Salvador, que querem colocar a sua vida na rocha em vez de na areia, queremos te dar a oportunidade. Temos uma oração que é chamada oração do pecador. E essa oração, eu vou dizer um pouquinho, você repete, dou uma pausa para você repetir, e é até o fim. Então, faça essa oração comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, as palavras da oração não têm efeito nenhum, a não ser que você creia no que está dizendo. Isso aqui é um exemplo para você, é para te ajudar, porque você talvez não saiba orar. Mas as palavras em si não têm sentido nenhum, a não ser que você diga de todo o seu coração. Você tem que crer no que ele fez. E quando você crê e diz essas palavras com todo o seu coração, você está confessando com sua boca. E é assim que você se torna salvo. Certo? Vamos orar para que a gente possa, para aqueles que estão querendo aceitar a Jesus. Mas não vá embora, que eu vou orar por todos daqui a pouco. Querido Deus no céu, venho a você. No nome de Jesus, eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido as coisas que eu fiz, por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda a injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de toda a oração, você é salvo. Agora, eu quero orar para cada um de vocês que aceitaram agora, vocês que voltaram a Jesus, ou até vocês que são crentes precisando de oração. Eu não sei das suas necessidades. Se você quiser escrever sobre as suas necessidades no comentário, meu marido sempre está olhando esses comentários. Ele não sabe português, mas ele me alerta. Há uma mensagem aqui, venha, me ajude a traduzir para que a gente saiba o que a pessoa está pedindo. Então, vamos orar por você, tanto ele como eu, para que as suas necessidades sejam supridas. Mas, sendo que eu não sei, eu vou orar em geral para as necessidades de cada um, certo? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença, Senhor. Eu quero pedir que você vá a cada um que aceitou a Ti como Salvador. Ajude-os a crescer na Tua palavra, a achar um lugar
para congregar e crescer em Ti, Senhor, e possam encontrar a Bíblia que precisam para estudar, Senhor. Eu peço que esteja com aqueles que voltaram a Ti, que possam permanecer firmes e também possam achar um lugar em que possam crescer em Ti e ter a Bíblia correta e possam aprender cada coisa que precisam sobre Ti, Senhor. E eu peço agora para todos, tanto os crentes como aqueles que aceitaram, os que voltaram a Ti, Senhor, cada um tem uma necessidade e Tu sabes qual é. Se seja saúde, ou financeira, ou material, ou física, precisa de a cura. O Senhor sabe. E neste momento eu peço que toque cada vida, que o Senhor possa sarar aqueles doentes, que o Senhor possa suprir as necessidades daqueles que estão necessitando algo, e que o Senhor possa ajudá-los a crescer em Ti, a afirmar em Ti, a sua vida espiritual possa ser uma bênção para outros. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam
uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida Revista e Corrigida 2009 ou Expositória Jimmy Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.